Tem algum sinal característico que seja comum, que a pessoa pode perceber em si própria, que ela está entrando num quadro de ansiedade ou de depressão? Tem sim. Eu vou primeiro falar de ansiedade, depois eu vou falar de depressão. Ok. Em relação à questão da ansiedade, para a gente distinguir, o medo é uma coisa objetiva. A gente vivencia alguma situação de medo e você tem um estímulo externo que chega para você e você Uma identifica ameaça, aquilo, uma né? ameaça, Ok. isso, pá. E aí você tem aquele desconforto, aquela sensação. Na ansiedade, isso é vivenciar de uma forma subjetiva. Não se tem concretamente, palpavelmente ou externamente alguma coisa que causa A aquilo. pessoa é que cria a ameaça. Então, ela está vivenciando alguma situação, às vezes é um conjunto de situações. Às vezes é problema no trabalho, às vezes é problema na família, às vezes é problema na vizinhança. Então, caramba! Né? Então, esse desconforto, esse nervosismo, essa tensão continuada, opa, tem alguma coisa que não está legal. Então, esse é o sinal. Quando você percebe que de uma forma continuada, diariamente, por exemplo, você está se vendo tenso, você está se vendo nervoso, ou você está se vendo com mal-estar. Sem uma ameaça real, Isso, concreta. concreta. É mais uma. Você está preocupado com algo que Isso, possa isso. acontecer, Por exemplo, né? Mas né? não há indícios reais que aquilo vá acontecer. Pode até Assim, ser a que curto sim, prazo, em curto prazo. pode até ser que sim. Pode até ser que há esse indício real sim a curto prazo. E aí a pessoa realmente desenvolve ou pode desenvolver isso. Mas aí Sendo, seria, se a ameaça. Eu tenho essa dúvida. Se existe uma ameaça real e a pessoa está preocupada com aquilo ali, se torna ansiosa, aí não é uma crise de ansiedade porque é uma ameaça real continuada? Ou também pode ser? pode ser uma crise de ansiedade sim. Ok. Então, lembra a questão de, Marcos, como é que a gente poderia identificar que a gente pode estar entrando num quadro assim de ansiedade? Quais seriam as coisas? Sendo que tem outras situações do que o corpo também sinaliza. Né? Seria um descontrole. É a pessoa ficar tensa o tempo todo sem conseguir relaxar em nenhum momento, seria isso? Ou na maior parte do tempo ela está tensa. Tem até alguns momentos que ela consegue relaxar assim, mas em outros momentos Grande não. parte não. Grande parte não. Então, apesar de que os manuais relacionados a isso indicam que um período de 6 meses assim, hoje a gente busca tratar isso de uma forma muito mais rápida. Muito mais rápida que eu digo assim, você está um Antes. mês antes. Porque como é que é vivenciar uma situação de desconforto e que a gente reage como se fosse uma sensação de medo, mas isso não é concreto no sentido de externo, né? Pode ser uma possibilidade, por exemplo, a questão do desemprego. Muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou doente, né? Então muita gente com medo da Covid, muita gente medo dessa situação toda da doença e muitos números, muitos dados relacionados a contaminados, relacionados a mortes. Então, infelizmente, tudo isso mexeu muito e ainda está mexendo. Então, há relatos de médicos que, quando as pessoas chegam no consultório, eles dizem a primeira coisa que tem que fazer é tentar diminuir pelo menos o medo que aquela pessoa está sentindo da doença. Sim. Porque é uma coisa absurda, é um verdadeiro... Tem gente que está quase em pânico. Isso, exatamente. Né? E já que você citou pânico, o pânico é uma crise de ansiedade abrupta, ou seja, é uma coisa que acontece de uma forma assim inesperada muitas vezes, e tem alguns sintomas muito característicos, ataque cardíaco, coração parece que as pessoas falam, parece que o coração vai sair da boca, pá, pá, pá. E aquela sudorese, aquela sensação de morte iminente. Então, aquela coisa intensa, ela tende a diminuir. Muitas vezes as pessoas baixam na emergência, aí o que o médico vira e fala? Olha, busque uma terapia. Não tem nada com o seu coração. Que bom. Tudo psicológico, que bom. Então, é psicológico, então busca uma terapia, busca um psicólogo para uma ajuda, porque não é nada. E essas crises, elas podem ser de alguma situação que a pessoa está vivenciando, mas pode ser do nada. Eu já recebi gente no consultório que dizia, eu tenho isso, mas não faço a mínima ideia. E aí quando a gente começa a trabalhar as questões, então a gente descobre muitas vezes o que está acontecendo. Às vezes é um medo, tem até algumas pessoas que falam de uma forma, acho até interessante, que medo relacionado ao futuro é, por exemplo, a ansiedade. E uma situação mal resolvida do passado é depressão.
Tem determinadas situações que realmente, exatamente isso se encaixa. Ok. Não são todas, mas tem. Então, você falou a questão do enfrentamento da ansiedade, né? Como é que a gente pode fazer, né, relacionado a isso? A primeira coisa é a gente, conforme você falou, se ver, perceber os sinais que o corpo está dando ou mandando para a gente mesmo. Só para ver se eu conseguir entender o que realmente é. Vamos ver se está correto a minha síntese aqui. Se eu me vejo periodicamente, ou quase todos os dias, a maior parte do dia, desconfortável, ou seja, com muita preocupação quanto a algo, um dia não agradável psicologicamente, seria mais ou menos isso? Pode ser isso, mas agora se essa situação estiver trazendo sofrimento, porque às vezes é só nervosismo, estou me percebendo tenso. Não é uma questão de tristeza. Mas se for de tristeza, aí provavelmente há uma possibilidade de ser depressão. Tem 3 coisas que nos ajudam muito, não no sentido do diagnóstico, mas no sentido da gente se ler, relacionados à depressão. E a primeira é tristeza a maior parte do tempo. Tem a ver com isso, né? Muito Sim. tempo, triste. Okay. Tristeza a maior parte do tempo. Maior parte do tempo, todos os dias. Isso, todos os dias. E por muito tempo, né? Olha, Edu, a gente hoje está fazendo o rastreamento de depressão de 2 semanas. Mesmo? Eu já recebi gente para tratar de depressão com 19 anos depressiva, quando a pessoa já estava começando a desenvolver sintomas mais graves relacionados a uma cronificação dessa situação não tratada. Ou seja, então eu posso dizer que se a pessoa se mantiver nesse quadro de muita tristeza, todos os dias ou quase todos os dias, a maior parte do dia, durante 2 semanas, ela já deve procurar Há uma possibilidade. Existem outras coisas. Né? Porque pode ser que em função de 2 semanas isso melhore, isso passe. Tem situações mais extremas que esse período, isso precisa ser olhado com mais cuidado, diríamos assim, que é, por exemplo, perda de alguém. Sim. Ninguém supera a perda de uma pessoa significativa em 2 semanas. Essa tristeza aí, seria esse uma luto... coisa quase sem causa, né? Seria um sentimento com pouca causa, vamos dizer, com causas menores, e a pessoa mantém aquilo por muito tempo. É isso? Essa questão das causas menores, ela vai passar muito pela subjetividade de cada um. Menor para um, pode não ser para o outro. Isso, exatamente. Às vezes o que é uma coisa absolutamente fácil para o outro, para mim é uma coisa impossível. O muito tranquila para o outro, para mim é uma coisa muito difícil. Então a gente tem que olhar isso com um certo cuidado, diríamos assim. Então essa questão da tristeza a maior parte do tempo. Outra questão também, muito comum, é uma falta de energia, falta de pique, desânimo. Você está percebendo, caramba, tô todos os dias assim, as coisas estão meio que arrastadas. Uma coisa que eu me lembrei agora, que talvez você vai até tocar, mas desculpa eu interromper. Não, à vontade, aqui a gente está batendo papo. Isso, eu achei muito relevante quando eu ouvi isso, que foi de um psicólogo também, numa desses vídeos aí que eu acompanho no YouTube. Ele falou o seguinte: é essencial você observar se tinha muitas coisas que você gostava de fazer e agora não quer mais fazer. Essa é a terceira coisa. Ah, ok, desculpa. Tá vendo? Não, desculpa nada. Isso me marcou tanto para eu me observar que eu achei importante. Essa é a terceira coisa. Não, Edu, tranquilo. Excelente. É exatamente isso. Ou seja, coisas que antigamente a pessoa tinha prazer, satisfação, alegria em fazer, e hoje, caramba, não tem a mínima graça. Não tem mais, olha, mínimo prazer. Não é que ela trocou de prazer, não. Não tem, de nada. Não encontra prazer em nada. Não está encontrando. Então essas 3 coisas, caramba, eu estou vivenciando isso. Então tem que ficar atento.